O cheiro de óleo diesel misturava-se com o aroma de café requentado, quando João Pereira estacionou sua carreta no posto de gasolina da rodovia. Era mais um dia, como tantos outros, na vida de um caminhoneiro que rodava o Brasil de ponta a ponta, carregando sonhos e mercadorias pelo asfalto quente. Seus cabelos grisalhos escapavam do boné desgastado, e suas mãos calejadas seguravam firmemente a carteira de couro surrado. O posto fervilhava de movimento naquela manhã de sábado. Carros importados disputavam espaço com veículos populares, enquanto famílias, em viagem de férias, se misturavam com executivos apressados. João desceu da cabine com certa dificuldade, sentindo o peso dos anos e das longas jornadas nas articulações. Suas botas gastas tocaram o chão com um ruído abafado. Dentro da loja de conveniência, a movimentação era intensa. Pessoas faziam fila nos caixas, outras escolhiam lanches nas prateleiras abarrotadas, e algumas simplesmente esperavam na área de descanso. João dirigiu-se ao balcão principal, onde uma jovem atendente de uniforme impecável atendia os clientes com sorrisos educados e palavras gentis. Quando chegou sua vez, o tratamento mudou completamente. A moça mal ergueu os olhos, demonstrando clara impaciência com sua presença. Suas roupas simples e desgastadas contrastavam fortemente com o ambiente climatizado e os demais frequentadores bem vestidos. João pediu para usar o banheiro e foi direcionado para os fundos do estabelecimento, onde ficavam as instalações destinadas aos caminhoneiros. O trajeto até lá foi uma sequência de olhares de desprezo e comentários sussurrados. Algumas pessoas se afastavam quando ele passava, como se sua simples presença pudesse contaminar o ambiente. Uma senhora bem vestida puxou a bolsa para mais perto do corpo quando ele se aproximou da prateleira de refrigerantes. Um executivo de terno impecável fez uma expressão de nojo ao perceber o cheiro de estrada que João carregava consigo. No banheiro dos fundos, João lavou o rosto e as mãos com água fria. O espelho manchado refletia um homem de 60 anos, com rugas profundas marcadas pelo sol e pelo vento. Suas roupas eram limpas, mas claramente baratas e desgastadas pelo uso. Não havia orgulho ou amargura em seus olhos, apenas a resignação de quem estava acostumado com esse tipo de tratamento. Ao retornar para a loja, João decidiu comprar um sanduíche e um café. A fila estava longa, e ele pacientemente aguardou sua vez. Atrás dele, um grupo de jovens fazia piadas sobre sua aparência, rindo alto o suficiente para que ele ouvisse. Um deles comentou sobre o cheiro de diesel, enquanto o outro imitava grosseiramente o jeito de andar dos caminhoneiros. A atendente do caixa tratou João com frieza profissional, evitando qualquer contato visual prolongado. Quando ele perguntou sobre a promoção de café, que estava anunciada na entrada, ela respondeu secamente que a oferta era válida apenas para combustível acima de R$ 50. João não havia abastecido, apenas parado para descansar e usar as instalações. O gerente do posto observava tudo de longe, claramente incomodado com a presença do caminhoneiro em meio à sua clientela mais refinada. Era um homem elegante, de meia idade, que cultivava cuidadosamente a imagem de estabelecimento de alto padrão. Sua expressão demonstrava que considerava João como alguém que não deveria estar ali, atrapalhando o ambiente. Outros clientes começaram a reclamar discretamente sobre a presença do caminhoneiro. Uma família de classe média alta comentava em voz baixa sobre a falta de educação de certas pessoas que não sabiam onde era seu lugar. Um casal de idosos bem vestidos expressava indignação sobre como qualquer um podia entrar no estabelecimento. João terminou de fazer suas compras e se dirigiu para uma mesa no canto da loja. Era o local mais isolado, longe do movimento principal, onde sua presença incomodaria menos os demais clientes. Ele abriu seu sanduíche simples e tomou o café morno, observando através da janela o movimento da rodovia. Caminhões passavam em alta velocidade, carregando as riquezas do país. Enquanto comia em silêncio, João pensava na família que deixara em casa. Sua esposa cuidava da pequena propriedade rural, enquanto ele trabalhava nas estradas. Os filhos já eram adultos e seguiam suas próprias vidas nas cidades grandes. Era uma existência simples, mas honesta,
construída com muito suor e sacrifício. O ruído no posto continuava intenso, mas João havia se acostumado a ser tratado como invisível. Décadas de estrada lhe ensinaram que o mundo era assim mesmo, dividido entre aqueles que tinham direito ao respeito e aqueles que precisavam se contentar com as sobras. Ele não guardava rancor, apenas aceitava as coisas como eram. Suddenly, um som diferente começou a ecoar no ar. Era baixo no início, quase imperceptível, em meio ao barulho dos carros e conversas, mas gradualmente foi se intensificando, chamando a atenção de todos no posto. As pessoas pararam suas atividades e olharam para cima, tentando identificar a origem daquele ruído crescente que vinha do céu. O som metálico das hélices cortando o ar ficava cada vez mais alto e próximo. Todas as conversas cessaram gradualmente no posto, e os olhares se voltaram para o céu azul da manhã. Era um helicóptero grande, de cor preta e acabamento luxuoso, claramente não pertencente a nenhum serviço público ou empresa de transporte comum. Sua aproximação era majestosa e imponente, causando uma mistura de curiosidade e apreensão entre os presentes. João continuou comendo seu sanduíche com tranquilidade, apenas erguendo os olhos brevemente para observar a aeronave. Diferentemente dos outros clientes que se aglomeravam nas janelas e saíam para o pátio externo, ele não demonstrava nenhuma surpresa especial. Seus movimentos permaneciam calmos e naturais, como se aquela situação não fosse totalmente inesperada para ele. O helicóptero começou a circular o posto, procurando um local adequado para pousar. O piloto demonstrava grande habilidade, manobrando a aeronave com precisão entre os carros estacionados e as bombas de combustível. O vento das hélices fazia com que papéis e folhas secas voassem por todo lado, criando um pequeno turbilhão no pátio do estabelecimento. Os funcionários do posto saíram correndo de seus postos de trabalho para presenciar o espetáculo inusitado. A jovem atendente que havia tratado João com frieza agora estava com os olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. O gerente elegante apareceu na entrada da loja, ajustando a gravata nervosamente e tentando manter a compostura diante da situação extraordinária. Outros clientes pegaram seus celulares para filmar e fotografar o pouso. Crianças correram para as janelas, enquanto seus pais tentavam conter a agitação. O movimento no posto havia se transformado completamente, passando da rotina comercial normal para um evento que ninguém esperava presenciar em uma simples parada na estrada. O piloto finalmente encontrou um espaço adequado no fundo do posto, longe das bombas de combustível e da movimentação de veículos. Com manobras precisas e profissionais, ele fez o helicóptero tocar o solo suavemente, levantando uma nuvem de poeira que se espalhou por toda a área. O barulho ensurdecedor das hélices começou a diminuir gradualmente, até cessar completamente. Durante alguns segundos, houve um silêncio quase total no posto. Todos aguardavam ansiosamente para ver quem sairia da aeronave luxuosa. As especulações eram muitas. Poderia ser algum político importante, um empresário famoso, ou talvez alguém da mídia fazendo uma reportagem especial. A tensão no ar era palpável. A porta do helicóptero se abriu lentamente, revelando primeiro um homem de meia idade, vestido com um terno impecável e óculos escuros. Ele desceu com agilidade e olhou ao redor, claramente procurando por alguém específico. Sua postura era de uma pessoa acostumada com autoridade e responsabilidade, alguém que estava ali em uma missão importante. Atrás dele, desceram mais duas pessoas. Uma mulher elegante, de aproximadamente 40 anos, vestindo um conjunto social de grife, e um homem mais jovem, também trajando roupas caras e carregando uma pasta de couro. Os três caminharam com determinação em direção ao posto, ignorando completamente os olhares curiosos e as câmeras de celular apontadas em sua direção. O gerente do posto saiu correndo para recebê-los, imaginando que fossem clientes importantes ou talvez investidores interessados no estabelecimento. Ele alisou os cabelos, verificou se a gravata estava no lugar e preparou seu melhor sorriso comercial. Era claramente uma oportunidade de negócio que ele não queria desperdiçar. Mas os três visitantes passaram direto por ele,
sem nem mesmo um cumprimento educado. Seus olhos percorriam o interior da loja de conveniência com atenção, como se estivessem procurando alguém específico entre os clientes presentes. A mulher elegante falava baixinho com seus companheiros, apontando discretamente para diferentes direções. João observava tudo com a mesma tranquilidade de antes, terminando calmamente seu café morno. Ele limpou as mãos no guardanapo de papel e se levantou lentamente da mesa dirigindo-se para o lixeiro para jogar fora os restos de seu lanche simples. Seus movimentos continuavam naturais, sem pressa ou nervosismo. O homem de terno que havia descido primeiro do helicóptero finalmente avistou João no canto da loja. Seus olhos se iluminaram com reconhecimento, e ele fez um gesto discreto para seus companheiros. Os três começaram a caminhar determinadamente na direção do caminhoneiro, causando espanto entre os outros clientes, que não conseguiam entender a conexão. Todas as pessoas no posto pararam suas atividades para observar aquela aproximação inesperada. A atendente que havia tratado João com descaso estava com a boca aberta, tentando processar o que seus olhos estavam vendo. Os jovens, que haviam feito piadas sobre o caminhoneiro, agora permaneciam em silêncio absoluto, claramente confusos com o desenrolar dos acontecimentos. O executivo bem vestido, que havia demonstrado nojo pela presença de João, agora o observava com interesse renovado. A senhora, que havia puxado a bolsa para longe dele, estava claramente intrigada, tentando entender como um simples caminhoneiro poderia estar relacionado com pessoas que chegavam em helicóptero particular. Os três visitantes pararam a poucos metros de João, e o homem de terno removeu respeitosamente seus óculos escuros. Sua expressão era de alívio misturado com satisfação, como alguém que finalmente havia encontrado o que procurava depois de muito tempo. A mulher elegante verificava alguns papéis em sua pasta, confirmando informações importantes. O ambiente no posto havia se transformado completamente. O que começou como mais um dia normal de movimento comercial, agora era cenário de um mistério que deixava todos os presentes perplexos. As pessoas sussurravam entre si, criando teorias sobre quem realmente era aquele caminhoneiro aparentemente comum, que havia atraído a atenção de pessoas tão importantes. João permanecia imóvel, aguardando a aproximação dos três visitantes. Não havia surpresa em seus olhos, apenas uma resignação calma de quem sabia que esse momento chegaria, eventualmente. Suas mãos calejadas permaneciam relaxadas ao lado do corpo, e sua respiração continuava tranquila e regular. O silêncio no posto era quase total agora, quebrado apenas pelos ruídos distantes da rodovia e pelo sussurro ocasional de clientes curiosos. Todos aguardavam o próximo movimento naquele drama inesperado, que transformara uma simples parada em um evento extraordinário que ninguém conseguia compreender completamente. O homem de terno se aproximou de João com passos firmes e respeitosos. Ao chegar bem próximo, ele se curvou ligeiramente em uma reverência discreta, mas inequívoca. Suas palavras foram pronunciadas em tom baixo, mas claro, o suficiente para que algumas pessoas próximas pudessem ouvir. Senhor João Pereira da Silva, finalmente conseguimos localizá-lo. Estamos aqui a pedido do Conselho Administrativo. A reação das pessoas ao redor foi imediata e dramática. Olhares de incredulidade se voltaram para o caminhoneiro que havia sido tratado com tanto desdém apenas alguns minutos antes. A jovem atendente deixou cair o troco que estava contando, espalhando moedas pelo chão, com um ruído metálico que ecoou no silêncio tenso do ambiente. João assentiu calmamente, como se aquela situação fosse completamente normal em sua vida. Suas mãos calejadas permaneciam tranquilas, e sua voz saiu serena quando respondeu: "Imaginei que vocês acabariam me encontrando. Estava apenas aproveitando uma pausa na viagem." Não havia arrogância em suas palavras, apenas a naturalidade de quem estava acostumado com aquele tipo de abordagem. A mulher elegante se adiantou, abrindo uma pasta de couro legítimo e retirando alguns documentos cuidadosamente organizados. Ela falou com deferência evidente: "Senhor, temos questões urgentes que necessitam de sua atenção imediata. Os acionistas estão aguardando suas decisões sobre as fusões propostas. E há 3 contratos internacionais pendentes
de sua aprovação pessoal. Os clientes do posto começaram a se movimentar nervosamente, tentando se aproximar para ouvir melhor a conversa surreal que se desenrolava diante de seus olhos. O gerente do estabelecimento estava visivelmente pálido, realizando que havia ignorado completamente alguém de extrema importância que havia entrado em seu posto. O terceiro visitante, o homem mais jovem, permanecia em posição respeitosa, segurando uma segunda pasta e verificando constantemente um relógio caro em seu pulso. Sua postura demonstrava urgência contida, como alguém que sabia da importância do tempo, mas não ousava pressionar aquela figura aparentemente simples que estava diante dele. João se dirigiu calmamente para uma das mesas vazias da loja de conveniência, fazendo um gesto discreto para que os três visitantes se sentassem. Sua atitude era de quem estava acostumado a conduzir reuniões importantes, mesmo vestindo roupas simples e em um ambiente completamente inadequado para negócios de alto nível. "Quanto tempo vocês têm?" perguntou João, sua voz mantendo o mesmo tom sereno de sempre. "Preciso estar na estrada em 2 horas. Tenho um compromisso em Salvador que não posso atrasar." A naturalidade com que ele tratava aquelas pessoas importantes causava espanto visível entre os observadores. A mulher elegante consultou rapidamente sua agenda eletrônica antes de responder. "Senhor, se o senhor preferir, podemos providenciar transporte aéreo para Salvador. O helicóptero pode levá-lo em 40 minutos, e nossa equipe pode cuidar da entrega da carga." Sua oferta soou como algo rotineiro, não como um favor extraordinário. As pessoas ao redor estavam claramente em choque. Uma família que havia comentado sobre a falta de educação de João agora sussurrava nervosamente entre si, tentando entender como haviam julgado tão mal aquela situação. Os jovens que haviam feito piada sobre sua aparência estavam visivelmente constrangidos, evitando olhar diretamente para a mesa onde a reunião acontecia. João balançou a cabeça educadamente. "Obrigado pela oferta, mas prefiro manter meus compromissos como planejado. A empresa que contratou meus serviços confia em minha pontualidade e não pretendo decepcioná-la." Sua lealdade aos compromissos assumidos era evidente, independentemente de sua aparente posição social elevada. O homem de terno abriu sua pasta e espalhou cuidadosamente alguns documentos sobre a mesa. Eram papéis claramente importantes, com carimbos oficiais e assinaturas em tinta azul. Ele apontou para diferentes seções enquanto explicava. "Os investimentos em infraestrutura logística que o senhor autorizou estão gerando os resultados previstos. O retorno já supera as expectativas em 15%. A atendente que havia tratado João com frieza agora se aproximava lentamente, fingindo limpar mesas próximas para tentar ouvir a conversa. Seu rosto demonstrava uma mistura de curiosidade e arrependimento evidente. Ela claramente começava a compreender a magnitude de seu erro de julgamento. "E sobre a proposta de expansão para o mercado europeu?" perguntou João, demonstrando conhecimento detalhado de assuntos empresariais complexos. As análises de viabilidade foram concluídas. Sua familiaridade com termos técnicos e estratégicos contrastava completamente com sua aparência simples. O homem mais jovem se adiantou para responder. "Senhor, todos os estudos foram finalizados. Os consultores internacionais recomendam o início das operações no 3º trimestre. O investimento inicial seria de aproximadamente 80 milhões de euros. Ele falava com precisão, como alguém acostumado a lidar com números astronômicos. Um silêncio tenso tomou conta do posto. As pessoas processavam lentamente o que estavam ouvindo, percebendo que aquele homem simples discutia casualmente investimentos que superavam o orçamento de cidades inteiras. O contraste entre sua aparência humilde e a magnitude dos negócios era surreal. O gerente do posto finalmente reuniu coragem para se aproximar timidamente da mesa. Sua face estava vermelha de constrangimento, e suas mãos tremiam visivelmente quando ele murmurou: "Senhor, eu gostaria de me desculpar por qualquer falta de atenção adequada." Sua voz estava quase inaudível, devido ao nervosismo. João ergueu os olhos calmamente para o gerente, sem demonstrar rancor ou irritação. "Não se preocupe", disse com simplicidade genuína. "Você me tratou
como qualquer caminhoneiro. Era exatamente isso que eu esperava. Sua resposta demonstrava que aquele tratamento não era acidental, mas parte de algo maior. A mulher elegante continuou apresentando relatórios e documentos, sua voz profissional contrastando com um ambiente informal do posto. Os dividendos do último trimestre estão prontos para distribuição. São aproximadamente 230 milhões, conforme o senhor solicitou. Ela falava sobre fortunas, como outros discutiriam gastos domésticos. Os outros clientes agora formavam um círculo discreto ao redor da mesa, todos fingindo realizar outras atividades, enquanto tentavam captar fragmentos da conversa extraordinária. Seus rostos refletiam uma mistura de fascínio, incredulidade e constrangimento por seus julgamentos precipitados. Mantenham as operações como estão, instruiu João com autoridade natural, e certificam-se de que os funcionários recebam os bônus prometidos. Ninguém deve ser prejudicado por minha ausência. Sua preocupação com os trabalhadores revelava um caráter que contrastava com muitos empresários poderosos. O ambiente no posto havia se transformado completamente. O que começou como um dia normal de discriminação sutil, agora se revelava um encontro entre pessoas importantes e alguém cuja verdadeira identidade desafiava todas as expectativas e preconceitos presentes naquele local. A conversa na mesa continuava com uma naturalidade impressionante, considerando-se o cenário inusitado de um posto de gasolina na beira da estrada. João manuseava os documentos com familiaridade, suas mãos calejadas, contrastando com um papel de alta qualidade e os carimbos oficiais dourados. Cada assinatura que lhe dava parecia movimentar cifras astronômicas, transformando aquela mesa simples em um centro de decisões financeiras. O homem de terno mais velho esclareceu alguns pontos técnicos sobre fusões e aquisições. A empresa de tecnologia alemã aceitou nossa proposta final. O valor total da transação ficou em 1,4 bilhão. Precisamos apenas de sua autorização final para fechar um negócio ainda esta semana. Sua voz era profissional, mas carregava o respeito de quem falava com alguém de poder real. João refletiu por alguns segundos antes de responder, demonstrando a cautela de quem estava acostumado com responsabilidades enormes. Verifiquem novamente as cláusulas trabalhistas. Quero garantia de que nenhum funcionário será demitido nos próximos 2 anos. Sua preocupação com aspectos sociais surpreendeu todos que conseguiam ouvir a conversa. A atendente, que havia tratado João com frieza, agora permanecia paralisada atrás do balcão, ainda processando a realidade da situação. Suas colegas de trabalho cochichavam nervosamente entre si, todas percebendo que haviam testemunhado e participado de um constrangimento monumental. O clima no local havia mudado drasticamente. Outros clientes tentavam disfarçadamente capturar fotos e vídeos da reunião com seus celulares, mas sempre de forma discreta. Eles sabiam que estavam presenciando algo extraordinário, uma situação que provavelmente nunca mais se repetiria em suas vidas. Alguns até tentavam identificar quem era aquele homem através de pesquisas rápidas na internet. A mulher elegante apresentou mais relatórios financeiros, apontando para gráficos e tabelas complexas. Os investimentos em energia renovável estão superando todas as projeções. O lucro líquido do setor já representa 40% do faturamento total da holding. Ela falava com precisão técnica sobre números que faziam a cabeça da maioria das pessoas girar. Excelente, respondeu João com satisfação genuína. Era exatamente isso que esperávamos quando decidimos diversificar o portfólio. A sustentabilidade sempre foi uma prioridade. Sua visão empresarial demonstrava planejamento de longo prazo e responsabilidade ambiental, características raras no mundo dos grandes negócios. O gerente do posto havia se afastado para um canto, claramente em pânico sobre como havia tratado aquela pessoa importante. Ele tentava discretamente instruir seus funcionários sobre como proceder, mas estava visivelmente perdido diante da magnitude da situação. Nunca havia enfrentado nada parecido em sua carreira comercial. Um dos jovens que havia feito piadas sobre João se aproximou timidamente
reunindo coragem para uma tentativa de aproximação. Com licença, senhor, gaguejou, nervosamente. Eu gostaria de me desculpar pelo comportamento inadequado de mais cedo. Sua face estava vermelha de vergonha, e suas mãos tremiam visivelmente. João levantou os olhos calmamente do documento que estava analisando. Seu olhar não demonstrava raiva ou ressentimento. Apenas uma compreensão serena da natureza humana. Não se preocupe, rapaz. Vocês reagiram exatamente como eu esperava. Não há nada pelo que se desculpar. Sua resposta generosa deixou o jovem ainda mais constrangido. O terceiro assessor, que havia permanecido mais calado, finalmente falou sobre questões internacionais. Senhor, os representantes do governo japonês confirmaram interesse na parceria tecnológica. Eles estão dispostos a investir $300 milhões no projeto conjunto. Sua informação trouxe uma nova dimensão para o alcance dos negócios de João. Agendem uma reunião para a próxima semana. Instruiu João sem hesitação, mas certificou-me de que nossa equipe de desenvolvimento tem autonomia total. Não aceito interferências externas nos processos criativos. Sua proteção aos funcionários e a inovação revelava princípios empresariais sólidos. A família de classe média que havia comentado sobre pessoas que não sabiam seu lugar agora sussurrava constrangida entre si. Eles percebiam a ironia amarga de seus comentários preconceituosos e tentavam se afastar discretamente do local, evitando qualquer contato visual com João ou seus assessores. Mais documentos foram apresentados e assinados, rapidamente. Cada rubrica de João representava decisões que afetariam milhares de empregos e bilhões em investimentos. A mesa do posto havia se tornado, temporariamente, um dos centros de poder econômico mais influentes do país. Uma transformação surreal que ninguém poderia imaginar. E sobre a fundação beneficente? Perguntou João, demonstrando interesse em aspectos além do lucro. Os projetos de educação rural estão progredindo conforme planejado. Sua preocupação social agregava uma dimensão humana às discussões puramente financeiras que dominavam a conversa. A mulher elegante sorriu ao responder. Senhor, já construímos 42 escolas em comunidades carentes. O investimento total foi de 80 milhões. Mas o impacto social está sendo extraordinário. Sua satisfação era genuína ao relatar o sucesso dos projetos sociais. O casal de idosos que havia expressado indignação sobre a presença de João agora observava à distância com expressões de profundo constrangimento. Eles sussurravam entre si, provavelmente discutindo como haviam julgado mal aquela situação e questionando seus próprios preconceitos arraigados. Funcionários de outros estabelecimentos comerciais próximos começaram a se reunir na entrada do posto, atraídos pela movimentação em comum e pelo helicóptero estacionado. A notícia de que algo extraordinário estava acontecendo se espalhava rapidamente entre os trabalhadores da região. João verificou o relógio em seu pulso, um modelo simples e funcional, não um acessório de luxo, como se poderia esperar de alguém de sua posição. Precisamos encerrar em 15 minutos, anunciou, calmamente. Tenho compromissos na estrada, que não posso quebrar. Sua pontualidade e respeito aos compromissos assumidos permaneciam inabaláveis. Os assessores começaram a organizar rapidamente os documentos, trabalhando com eficiência para concluir todos os assuntos pendentes no tempo disponível. Suas movimentações eram precisas e coordenadas, demonstrando experiência em lidar com as demandas específicas daquele executivo peculiar. O ambiente no posto continuava tenso, com todas as pessoas ainda processando a reviravolta dramática que haviam testemunhado. A revelação de que um simples caminhoneiro era na verdade uma figura de imenso poder econômico desafiava todas as noções preconcebidas sobre aparência e status social. A transformação do local de um posto de gasolina, comum em um centro temporário de decisões bilionárias, criava uma atmosfera surreal, que ninguém jamais esqueceria. Era um momento que questionava fundamentalmente como as pessoas julgam umas às outras, baseando-se apenas em aparências superficiais.
As assinaturas finais foram dadas com a mesma tranquilidade que João demonstrara durante toda a reunião. Cada documento representava decisões que movimentariam a economia de países inteiros, mas ele os tratava com a naturalidade de quem assinava uma simples lista de compras. Sua caneta simples, dessas que se compra em qualquer papelaria, contrastava ironicamente com a magnitude das transações que autorizava. O homem de terno guardou cuidadosamente os papéis em sua pasta de couro, verificando 2 vezes se todos os carimbos e assinaturas estavam nos lugares corretos. Sua responsabilidade era evidente. Aqueles documentos valiam mais do que o PIB de várias nações pequenas. Um erro poderia custar milhões em atrasos e complicações legais. Há mais um assunto, senhor, disse a mulher elegante com certa hesitação. A revista Forbes quer incluir Low novamente na lista dos homens mais ricos do mundo. Eles estimam sua fortuna em aproximadamente 17 bilhões de dólares. Mas sabemos que é uma avaliação conservadora. Sua informação causou um murmúrio abafado entre as pessoas que conseguiram ouvir. João suspirou suavemente, uma expressão de leve irritação cruzando seu rosto por alguns segundos. Já conversamos sobre isso. Não quero publicidade desnecessária. Mantenham as informações no mínimo possível. A discrição sempre foi nossa política. Sua preferência por anonimato explicava parcialmente por que ninguém no posto o havia reconhecido inicialmente. Os clientes ao redor agora compreendiam que estavam na presença de uma das pessoas mais ricas do planeta. O caminhoneiro simples, que haviam tratado com desdém, era na verdade um magnata bilionário, que preferia manter sua vida longe dos holofotes. A ironia da situação era quase insuportável para aqueles que demonstraram preconceito. A atendente jovem havia se encostado na parede, claramente em estado de choque. Suas pernas tremiam visivelmente, e ela precisava se apoiar para não cair. A realização de que havia tratado mal uma das pessoas mais poderosas do país a deixava em pânico absoluto. Seu emprego certamente estaria em risco se a história se espalhasse. O gerente do posto tentava discretamente se aproximar novamente, mas não conseguia reunir coragem suficiente. Ele calculava mentalmente os prejuízos potenciais de ter ofendido alguém com tamanho poder econômico. Uma única palavra daquele homem poderia arruinar completamente seu negócio e sua carreira. Sobre a questão dos transportes, continuou o assessor mais jovem. Nossa frota de caminhões aumentou para 4.000 unidades. Os lucros do setor logístico cresceram 200% no último ano. Era revelado assim outro aspecto da estratégia empresarial de João. Ele conhecia profundamente o negócio de transportes porque participava ativamente dele. João assentiu com satisfação. Era esperado. Quando você conhece o mercado de dentro, as decisões ficam mais fáceis. Sua filosofia empresarial se baseava em experiência prática, não apenas em teorias acadêmicas. Ele dirigia caminhões não por necessidade financeira, mas para manter contato direto com a realidade operacional de seus negócios. A revelação desse aspecto de sua personalidade impressionou ainda mais os observadores. Aqui estava um bilionário que escolhia deliberadamente uma vida simples para manter-se conectado com a base de seu império empresarial. Sua humildade não era fingida a menos. Era uma estratégia consciente de liderança. As pessoas no posto começavam a entender que haviam julgado erroneamente não apenas a situação financeira de João, mas também seu caráter. Ele não era um homem comum que havia enriquecido e esquecido suas origens, mas alguém que conscientemente escolhia viver de forma simples, apesar de sua riqueza astronômica. O executivo bem vestido, que havia demonstrado nojo pela presença de João, agora observava, fascinado, tentando compreender a psicologia por trás daquela escolha de vida. Como alguém com 17 bilhões de dólares poderia escolher dirigir caminhões e frequentar postos de estrada comuns? Era um conceito que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre riqueza e poder. Os investimentos em tecnologia estão rendendo conforme previsto, relatou a mulher elegante. Nossa divisão de inteligência artificial já é líder mundial em 3 segmentos diferentes. O valor de mercado da empresa triplicou nos últimos 2 anos. Ela apresentava números
que confirmavam o gênio empresarial por trás da aparência simples. João consultou novamente seu relógio básico. Precisamos encerrar agora. Tenho que pegar a estrada. Ele se levantou da mesa, com a mesma naturalidade com que havia se sentado, como se reuniões bilionárias em postos de gasolina fossem rotina em sua vida. Sua atitude casual contrastava completamente com a magnitude dos assuntos discutidos. Os 3 assessores se levantaram imediatamente, organizando suas pastas e verificando se todos os documentos estavam seguros. Suas movimentações eram eficientes e respeitosas, demonstrando anos de experiência, trabalhando com aquela personalidade única que misturava poder absoluto com simplicidade genuína. A senhora que havia puxado a bolsa para longe de João agora o observava com uma mistura de admiração e profundo arrependimento. Ela sussurrava algo para o marido, provavelmente comentando sobre como haviam se enganado completamente em seus julgamentos precipitados, baseados apenas na aparência. O grupo de jovens que havia feito piadas permanecia em silêncio constrangido, claramente aprendendo uma lição valiosa sobre não julgar pessoas pela aparência. Eles haviam zombado de alguém cujo poder econômico superava suas fantasias mais ambiciosas, uma ironia que os marcaria para sempre. Funcionários de estabelecimentos vizinhos continuavam chegando para testemunhar o fenômeno inusitado. A notícia se espalhava rapidamente pela região. Um bilionário havia aparecido disfarçado de caminhoneiro comum em um posto de estrada. A história se tornaria lenda local. João se dirigiu calmamente para o balcão, onde havia comprado seu lanche simples. Não havia pressa em seus movimentos, nem arrogância em sua postura. Ele permanecia o mesmo homem tranquilo de sempre, como se nada extraordinário houvesse acontecido nos últimos 30 minutos. A transformação do ambiente era completa. O que começou como um dia comum de preconceito e discriminação havia se tornado uma lição profunda sobre aparências enganosas e julgamentos precipitados. Todas as pessoas presentes carregariam aquela experiência pelo resto de suas vidas. Os assessores aguardavam respeitosamente próximos à saída, prontos para acompanhar seu chefe até o helicóptero. Suas posturas demonstravam que aquela não era a primeira vez que vivenciavam situações similares. Trabalhando para João, provavelmente já haviam testemunhado muitos momentos em que a verdadeira identidade dele surpreendeu pessoas. O silêncio no posto era quase religioso. Agora, todos processavam internamente as implicações do que haviam presenciado, questionando seus próprios preconceitos e refletindo sobre como tratavam outras pessoas, baseando-se apenas em aparências superficiais. Era uma lição de humildade que nenhum deles jamais esqueceria. João caminhou tranquilamente até o balcão, onde havia feito sua compra earlier. Seus passos ecoando suavemente no silêncio respeitoso que tomara conta do posto. A jovem atendente o observava se aproximar com uma mistura de terror e fascínio, suas mãos tremendo visivelmente, enquanto fingia organizar produtos nas prateleiras. Ela sabia que precisava dizer algo, mas as palavras simplesmente não saíam de sua garganta, contraída pelo nervosismo. Obrigado pelo café, disse João simplesmente, sua voz mantendo o mesmo tom amigável de antes. Não havia sarcasmo ou ironia em suas palavras, apenas a cortesia genuína de alguém que realmente apreciava o serviço recebido. Ele colocou uma nota de R$ 50 sobre o balcão, muito mais do que o valor de seu lanche simples. A atendente ficou ainda mais nervosa, com um gesto generoso. Esse senhor. Mas o troco? Ela gaguejou, seus olhos arregalados fixos na nota. João balançou a cabeça gentilmente. Pode ficar. Você trabalha duro. Sua simplicidade em tratar pessoas comuns com respeito era evidente, contrastando fortemente com a arrogância que muitos esperariam de alguém em sua posição. Os outros funcionários do posto observavam a interação com atenção total. Todos, percebendo que estavam testemunhando algo extraordinário. Um homem com 17 bilhões de dólares, tratando uma atendente de posto com a mesma cortesia que dispensaria a um presidente de multinacional. Era uma demonstração prática de valores que poucos imaginavam existir naquele nível de riqueza.
O gerente finalmente reuniu coragem para se aproximar. Suas pernas bambas, sustentando mal seu corpo trêmulo. Senhor João. Ele começou com voz hesitante. Nós gostaríamos muito de compensar qualquer... Ele não conseguia formar frases coerentes, perdido entre o medo das consequências e a urgência de se redimir. Não é necessário. João o interrompeu, suavemente. Vocês me trataram exatamente como eu esperava ser tratado. Isso me diz muito sobre como outras pessoas são recebidas aqui. Sua observação cortou fundo, deixando claro que ele havia usado aquela experiência como um teste da real natureza do estabelecimento. A implicação de suas palavras ressoou por todo o ambiente. João não havia chegado ali por acaso. Ele deliberadamente se colocara numa situação onde seria julgado apenas pela aparência. Era uma estratégia consciente para avaliar como pessoas comuns eram tratadas em diferentes locais. O posto havia falhado miseravelmente no teste. Os 3 assessores permaneciam próximos à entrada, aguardando pacientemente que seu chefe terminasse suas despedidas. Suas posturas demonstravam respeito total pelos métodos pouco ortodoxos de João. Eles, claramente, estavam acostumados com esse tipo de situação, onde ele testava a humanidade de pessoas e estabelecimentos. A família que havia feito comentários preconceituosos tentava discretamente se dirigir para a saída, claramente constrangida demais para permanecer no local. Seus filhos pequenos perguntavam baixinho por que os pais estavam tão nervosos, mas recebiam apenas respostas evasivas e sussurros urgentes para ficarem quietos. O executivo bem vestido, que havia demonstrado nojo pela presença de João, agora tentava discretamente fotografá-lo com o celular. Sua fascinação havia substituído completamente o desdém inicial. Ele provavelmente queria provas do encontro extraordinário para contar aos colegas, sabendo que ninguém acreditaria na história sem evidências. Os jovens que haviam feito piadas permaneciam paralisados, próximos às prateleiras de doces, fingindo interesse em produtos que nem viam. O constrangimento era tão intenso que eles pareciam fisicamente menores, encolhidos sob o peso de sua própria vergonha. Era uma lição que carregariam pelo resto de suas vidas. João se dirigiu para a saída, caminhando com a mesma tranquilidade de sempre. Não havia pressa em seus movimentos, nem interesse em prolongar o drama da situação. Para ele, aquilo era apenas mais um dia de trabalho, mais uma avaliação discreta de como a sociedade tratava pessoas aparentemente comuns. Durante sua caminhada pela loja, outros clientes tentavam discretamente cumprimentá-lo, mas ele respondia com sorrisos educados e acenos simples. Não havia arrogância em sua atitude, nem interesse em receber adoração ou pedidos. Sua humildade genuína impressionava ainda mais que sua riqueza astronômica. A senhora que havia puxado a bolsa para longe dele agora tentava timidamente estabelecer contato visual, provavelmente querendo se desculpar. Mas João simplesmente acenou gentilmente em sua direção, sem demonstrar qualquer ressentimento. Seu perdão silencioso era mais poderoso que qualquer reprimenda verbal. Fora do posto, uma pequena multidão havia se formado ao redor do helicóptero, mantendo distância respeitosa, mas observando-o com curiosidade intensa. Funcionários de outros estabelecimentos comerciais, motoristas que haviam parado e até moradores locais se reuniam para testemunhar aquele evento inusitado. O piloto do helicóptero permanecia em posição, pronto para partir assim que recebesse ordens. Sua postura profissional indicava anos de experiência, trabalhando para pessoas importantes. Ele não demonstrava surpresa com a situação. Provavelmente já havia participado de muitas missões similares. João parou na entrada do posto e se virou para observar uma última vez o ambiente interno. Seu olhar era analítico, mas não julgador, como alguém registrando mentalmente informações importantes para futuras decisões. Aquela experiência certamente influenciaria suas escolhas empresariais relacionadas ao atendimento ao cliente. Os assessores se aproximaram respeitosamente, aguardando instruções finais. A mulher elegante ainda carregava sua pasta de documentos, lembrando que restavam questões pendentes que precisariam ser resolvidas durante o voo
ou posteriormente. Os negócios bilionários não paravam por conta de revelações dramáticas em postos de estrada. Que horas chegamos em Salvador? João perguntou casualmente ao assessor mais jovem. Às 4h15, senhor, se partirmos nos próximos 5 minutos, foi a resposta precisa. O assentiu, satisfeito com a pontualidade. Seus compromissos como caminhoneiro continuavam sendo prioridade absoluta. A transformação do ambiente do posto era completa. Agora, o que havia começado como mais um dia rotineiro de trabalho tornara-se um marco na vida de todos os presentes. Eles haviam aprendido uma lição valiosa sobre aparências enganosas e julgamentos precipitados. Uma experiência que mudaria para sempre como viam outras pessoas. As conversas sussurradas entre os clientes revelavam reflexões profundas sobre preconceito e humanidade. Muitos questionavam internamente quantas outras oportunidades haviam perdido na vida por julgar pessoas prematuramente. A presença de João havia forçado uma introspecção dolorosa, mas necessária. Funcionários de postos concorrentes na região começavam a chegar discretamente, atraídos pela notícia que se espalhava rapidamente. Todos queriam testemunhar ou, pelo menos, ver os rastros do evento extraordinário. A história se tornaria lenda local, contada e recontada por décadas. O silêncio respeitoso que dominava o ambiente demonstrava o impacto profundo que aqueles 30 minutos haviam causado em dezenas de pessoas. Eram daqueles raros momentos na vida onde as pessoas percebem simultaneamente como suas percepções podem estar completamente erradas. João verificou uma última vez seu relógio simples e começou a caminhar em direção ao helicóptero. Seus passos eram decididos mas calmos, como alguém que cumpria mais uma etapa de uma jornada planejada. Para ele, aquilo era rotina menos para todos os outros. Era o evento mais extraordinário que jamais presenciariam. A caminhada até o helicóptero foi acompanhada por dezenas de olhares respeitosos e curiosos. João mantinha seu passo tranquilo, sem pressa nem ostentação. Como se caminhar de um posto de gasolina comum até uma aeronave de milhões de dólares fosse rotina em sua vida. Suas botas gastas deixavam pegadas discretas no asfalto aquecido, marcas temporárias que logo seriam apagadas pelo movimento de veículos. Os 3 assessores o flanqueavam respeitosamente, mantendo uma distância adequada que demonstrava reverência sem exagero. Suas posturas eram profissionais, mas havia nelas um carinho evidente por aquele chefe peculiar que escolhia viver de forma tão diferente dos padrões esperados para alguém de sua posição. Claramente, aquela não era a primeira situação inusitada que vivenciavam juntos. A multidão ao redor do helicóptero abriu caminho naturalmente conforme João se aproximava. Não houve empurrões ou tumulto, menos apenas um movimento respeitoso que criou um corredor direto até a aeronave. As pessoas sussurravam entre si, compartilhando teorias e especulações sobre quem era aquele homem extraordinário que havia aparecido em suas vidas. Alguns funcionários de outros estabelecimentos tentavam discretamente iniciar conversas, mas João respondia com acenos educados e sorrisos gentis, sem parar sua caminhada. Sua cortesia era genuína, mas ele claramente tinha compromissos a cumprir e não podia se permitir atrasos desnecessários. Próximo ao helicóptero, João parou e se virou para observar mais uma vez o posto de gasolina. Seu olhar era pensativo, como alguém que registrava mentalmente cada detalhe da experiência vivida. Aqueles momentos não eram apenas entretenimento para ele. Eram informações valiosas sobre a natureza humana e sobre como seu império empresarial deveria tratar pessoas comuns. Senhor, disse respeitosamente o homem de terno, há alguma instrução específica sobre este estabelecimento? Sua pergunta demonstrava que situações similares já haviam resultado em consequências empresariais para locais que falharam nos testes informais de João. O poder econômico daquele homem simples podia transformar negócios com uma única decisão. João refletiu por alguns segundos antes de responder. Mantenham observação discreta. Se melhorarem o tratamento com clientes simples,
nos próximos meses. Considerem incluí-los na rede de postos recomendados para nossa frota. Era uma segunda chance, não uma punição. Sua generosidade surpreendia até mesmo seus próprios assessores experientes. A revelação de que João possuía poder para influenciar diretamente o movimento comercial do posto atingiu como um raio aqueles que conseguiram ouvir. O gerente, que observava à distância, empalideceu ainda mais ao perceber que seu futuro empresarial dependia agora de como trataria pessoas humildes nos próximos meses. Dentro do posto, a atendente jovem havia começado a chorar silenciosamente. Não de tristeza, mas de alívio, misturado com vergonha. A nota de R$ 50 permanecia em suas mãos trêmulas, um símbolo da generosidade inesperada que havia recebido de alguém que ela tratara mal. Era uma lição que mudaria para sempre sua forma de atender clientes. O piloto do helicóptero fez uma verificação final dos instrumentos, preparando-se para a decolagem imediata. Sua experiência era evidente. Menos cada movimento demonstrava anos de treinamento e familiaridade com operações de alto nível. Ele aguardava apenas o sinal para iniciar os procedimentos de partida. Mais pessoas continuavam chegando, atraídas pela movimentação inusitada e pela presença da aeronave luxuosa. Motoristas paravam seus veículos na beira da rodovia. Pedestres se aproximavam curiosos, e até mesmo alguns ciclistas haviam parado para observar. O evento estava se tornando um espetáculo regional. A carga para Salvador está sendo transferida para nossa equipe? Perguntou João ao assessor mais jovem. Sim, senhor. Nossos motoristas assumirão a entrega conforme instruído. Foi a resposta eficiente. O assentiu satisfeito em saber que seus compromissos comerciais seriam honrados, independentemente de sua mudança de planos de transporte. A mulher elegante se aproximou com um tablet nas mãos. Senhor, a imprensa local já foi informada sobre o helicóptero. Temos 3 veículos de reportagem se aproximando. Como devemos proceder? Sua preocupação com a privacidade de João era evidente. A exposição mediática era sempre um problema para alguém que preferia anonimato. Sigam o protocolo padrão, instruiu João, calmamente. Nenhuma declaração, nenhuma confirmação de identidade. Se insistirem, digam que foi apenas um pouso técnico de emergência. Sua experiência em evitar publicidade desnecessária ficava clara. Ele havia desenvolvido sistemas para proteger sua privacidade, mesmo em situações imprevistas. Os jovens que haviam feito piadas sobre João permaneciam observando à distância, claramente absortos em reflexões profundas sobre suas atitudes e valores pessoais. A experiência estava forçando-os a questionar não apenas como tratavam pessoas diferentes, mas também suas próprias ambições e definições de sucesso na vida. O executivo bem vestido havia se aproximado sutilmente, tentando encontrar uma oportunidade para estabelecer algum tipo de contato comercial. Sua expressão demonstrava que ele havia reconhecido uma oportunidade de negócio única, mas não sabia como abordá-la adequa. A proximidade com tanto poder econômico o deixava visivelmente nervoso. João verificou novamente seu relógio simples e fez um gesto discreto para seus assessores. Era hora de partir. Os 3 profissionais imediatamente organizaram suas posturas e se dirigiram para a aeronave, cada um sabendo exatamente seu papel nos procedimentos de embarque. Sua sincronização demonstrava anos de trabalho conjunto. A despedida silenciosa de João do posto de gasolina era carregada de simbolismo. Ele não acenou dramaticamente, nem fez gestos grandiosos. Simplesmente olhou uma última vez para as pessoas que haviam compartilhado aquela experiência transformadora e caminhou, calmamente, em direção ao helicóptero. As pessoas no posto continuariam suas vidas normais em poucos minutos, mas carregariam para sempre a lembrança daquele dia extraordinário. Elas haviam aprendido na prática que aparências podem ser completamente enganosas e que o verdadeiro caráter de uma pessoa não tem relação com suas roupas ou posição aparente na sociedade. O som das hélices começando a girar trouxe todos de volta à realidade do momento presente. O helicóptero estava se preparando
para partir, levando consigo o homem que havia transformado uma manhã comum em uma lição inesquecível sobre humanidade, preconceito e a importância de tratar todas as pessoas com dignidade e respeito. Funcionários do posto observavam pelas janelas, ainda processando mentalmente tudo o que havia acontecido. Seus rostos refletiam uma mistura de espanto, arrependimento e admiração. Aqueles 30 minutos haviam mudado para sempre suas perspectivas sobre julgamentos baseados em aparências e sobre o verdadeiro significado de riqueza e poder. A transformação causada por João era completa. Ele havia entrado no posto como um caminhoneiro comum e desprezado, mas partia deixando para trás dezenas de pessoas profundamente impactadas por sua humildade, generosidade e sabedoria. Era o tipo de influência que dinheiro não podia comprar, o poder de mudar corações e mentes através do exemplo pessoal. O ruído das hélices se intensificou gradualmente, criando um vendaval controlado, que fez papéis e folhas voarem pelo pátio do posto. João subiu na aeronave, com a mesma naturalidade com que havia descido de sua carreta, horas antes, sem cerimônia ou ostentação. Seus últimos gestos foram acenos discretos para algumas pessoas que conseguiam vê-lo através das janelas do helicóptero, mantendo até o fim a simplicidade que o caracterizava. Os 3 assessores embarcaram rapidamente após ele, cada um carregando suas pastas com documentos que representavam bilhões em transações e investimentos. O piloto iniciou imediatamente os procedimentos de decolagem, demonstrando a eficiência de uma equipe acostumada com operações precisas. Em poucos segundos, a aeronave começou a se elevar suavemente do solo. O helicóptero subiu em espiral lenta, ganhando altitude gradualmente enquanto todos no posto acompanhavam sua trajetória com olhares fascinados. A imagem daquela aeronave luxuosa se afastando contrastava surrealmente com a lembrança do caminhoneiro humilde que havia causado toda aquela transformação. Era como assistir a um sonho se desfazendo, deixando apenas memórias extraordinárias. Quando o helicóptero finalmente desapareceu no horizonte azul, um silêncio contemplativo tomou conta do ambiente. As pessoas permaneceram imóveis por vários minutos, como se ainda estivessem processando a realidade do que haviam vivenciado. O posto voltava lentamente à sua rotina normal, mas nada seria exatamente igual depois daquela manhã transformadora. A jovem atendente ainda segurava a nota de R$ 50, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela a guardou cuidadosamente na carteira, não como dinheiro para gastar, mas como um símbolo permanente da lição que havia aprendido. Daquele dia em diante, ela trataria cada cliente com o mesmo respeito, independentemente de sua aparência ou condição social. O gerente reuniu todos os funcionários para uma conversa urgente sobre atendimento ao cliente. Suas palavras eram carregadas de nervosismo e determinação, pois ele sabia que sua sobrevivência empresarial dependia agora de mudanças reais no tratamento dispensado a pessoas humildes. A segunda chance concedida por João não podia ser desperdiçada. Os jovens que haviam feito piadas sobre João conversavam silenciosamente entre si, claramente impactados pela experiência. Suas risadas haviam se transformado em reflexões sérias sobre respeito, humildade e os perigos dos julgamentos precipitados. Era uma lição de vida que os acompanharia para sempre, influenciando como tratariam outras pessoas no futuro. A família de classe média, que havia comentado sobre pessoas que não conheciam seu lugar agora, dirigia-se para seu carro em silêncio constrangido. Os pais tentavam explicar discretamente para os filhos a importância de nunca julgar alguém pela aparência, transformando sua vergonha em uma oportunidade educativa valiosa. O executivo bem vestido, que havia demonstrado nojo pela presença de João, permaneceu no posto por mais tempo, claramente absorto em pensamentos profundos. Sua concepção sobre riqueza, poder e dignidade havia sido completamente reformulada em apenas 1 hora. Ele nunca mais olharia para pessoas simples da mesma forma. Funcionários de outros estabelecimentos da região espalhavam rapidamente
A notícia do evento extraordinário. A história do bilionário disfarçado de caminhoneiro se tornaria lenda local, contada e recontada, com detalhes cada vez mais dramáticos. Era o tipo de narrativa que as pessoas nunca se cansavam de ouvir. Dentro do posto, o movimento comercial havia retomado seu ritmo normal, mas a atmosfera permanecia diferente. Clientes que haviam testemunhado os eventos tratavam os funcionários com mais cortesia, enquanto os próprios trabalhadores demonstravam maior atenção e respeito com todos que chegavam, independentemente de sua aparência. A senhora que havia puxado a bolsa para longe de João confidenciava para o marido sobre como se sentia envergonhada de seus preconceitos. Era uma conversa dolorosa, mas necessária sobre valores e julgamentos, que resultaria em mudanças genuínas em suas atitudes futuras. A experiência a forçara a confrontar aspectos desagradáveis de sua própria personalidade. Nas semanas seguintes, o posto experimentaria uma transformação gradual, mas perceptível. A história de João se espalhara pela região, e muitas pessoas passaram a frequentar o estabelecimento especificamente para ver onde havia acontecido o evento extraordinário. O movimento aumentou significativamente, trazendo prosperidade inesperada. Mais importante que o sucesso comercial, porém, foi a mudança na cultura de atendimento. Os funcionários, conscientes de que poderiam estar servindo alguém importante disfarçado, começaram a tratar todos os clientes com o máximo respeito. O medo inicial se transformou em hábito genuíno, criando um ambiente mais acolhedor para todos. A jovem atendente se tornaria supervisora meses depois. Sua experiência com João, tendo demonstrado ao gerente a importância de funcionários que entendiam o valor do respeito universal. Ela frequentemente contava sua história para novos funcionários, transformando sua vergonha inicial em ferramenta educativa para outros. O gerente implementaria um programa de treinamento específico sobre dignidade no atendimento, usando a experiência vivida como base para as instruções. O posto se tornaria referência regional em qualidade de serviço, atraindo clientes que valorizavam o tratamento respeitoso oferecido a todas as pessoas. Alguns meses depois, inspetores discretos enviados pela empresa de João visitariam o posto regularmente, verificando se as melhorias no atendimento eram genuínas e duradouras. O estabelecimento passaria em todos os testes, sendo eventualmente incluído na rede de postos recomendados para a frota de caminhões da empresa. A transformação do local se tornaria um exemplo prático de como um único evento pode catalisar mudanças profundas em uma comunidade. A presença de João havia plantado sementes de reflexão que continuariam germinando por anos, influenciando incontáveis interações futuras entre pessoas de diferentes condições sociais. Os caminhoneiros que frequentavam o posto começaram a notar e apreciar o tratamento mais respeitoso que recebiam. Muitos se tornaram clientes fiéis, recomendando o local para colegas e contribuindo para o crescimento sustentado do negócio. A melhoria no atendimento trouxe benefícios tangíveis para todos os envolvidos. A história de João transcenderia os limites da região, sendo contada em outros estados por caminhoneiros que souberam dos eventos. Ela se tornaria uma parábola moderna sobre aparências enganosas e a importância de tratar todas as pessoas com dignidade, inspirando mudanças similares em outros locais. Anos depois, o posto ainda manteria uma placa discreta, mencionando a importância do respeito a todos os clientes, sem mencionar especificamente João, mas claramente inspirada por sua visita transformadora. Era um lembrete permanente dos valores que deveriam orientar todas as interações humanas. A experiência vivida naquele posto de gasolina demonstrou que o verdadeiro poder não reside em ostentação ou arrogância, mas na capacidade de inspirar mudanças positivas através do exemplo pessoal. João havia usado sua riqueza de forma mais impactante do que qualquer doação ou investimento. Ele havia mudado corações e mentes. A lição permanecia clara para todos que vivenciaram aqueles momentos extraordinários. Nunca se deve julgar uma pessoa por sua aparência externa, pois a verdadeira grandeza muitas vezes se esconde por trás da simplicidade. O valor de um ser humano não pode ser medido por suas roupas
posses ou posição social aparente. O posto continuaria suas operações normais, mas carregaria para sempre a marca daquele dia transformador. Funcionários aposentados contariam a história para seus netos. Clientes compartilhariam suas memórias com amigos, e a lenda do bilionário humilde continuaria inspirando gerações futuras sobre a importância da dignidade humana universal. A manhã que começou com preconceito e discriminação, terminou com lições valiosas sobre respeito, humildade e a complexidade da natureza humana. João havia partido fisicamente, mas sua influência permaneceria para sempre naquele local, lembrando a todos que o verdadeiro caráter de uma pessoa só pode ser julgado por suas ações, não por sua aparência.